Bom dia, meus irmãos, graça e paz, alegria estar com vocês. Vamos orar para nós começarmos a nossa devocional do dia. Hoje vamos dar a introdução ao livro de Tiago e vamos pedir ao Senhor que fale conosco através desse livro tão fantástico. Oremos. Amado Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a Tua palavra e aplicarmos em nossa vida. Abençoe, Senhor, a leitura desse livro. Abençoe também a vida dos meus irmãos, que todos nós possamos aprender ricamente com a leitura desse capítulo 1 do livro de Tiago. Oro ao Senhor agradecido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, convido cada um de vocês a abrirem suas Bíblias então aí em Tiago capítulo 1. Hoje eu estou gravando essa devocional aqui do Palavra da Vida de Caldas. Nós estamos no congresso da Atos 29 sobre plantação de igreja, mas entendemos que deveríamos ter esse tempinho juntos aqui também com os irmãos. Então vamos ler Tiago capítulo 1. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, esse é o capítulo 1 da Epístola de Tiago. A gente vê que a mensagem que Tiago tenta passar aqui para os seus irmãos é que as respostas adequadas às provas que a vida real confronta o cristianismo indicam também uma fé madura e uma fé aprovada. Tiago aqui é o meu irmão de Jesus, se apresenta como escravo de Deus, mas também do seu irmão, que revela uma grande humildade e um ensino muito grande de Tiago para toda a igreja
do Senhor, que muitas vezes procura posição de destaque, ele que tinha destaque por ter crescido com Jesus, no mesmo lar de Jesus, ter Jesus como seu irmão, ele se considerava um escravo de Jesus e de Deus. Ele está se dirigindo às 12 tribos que se encontram na dispersão, depois que os crentes judeus se converteram ali em Jerusalém, veio a perseguição em Atos 8:1. Aqueles irmãos que estavam ali em Jerusalém foram espalhados por vários lugares. E é a esses irmãos aqui que Tiago está se dirigindo. O versículo 2-4 vai falar sobre os benefícios da provação, né, e como a igreja deve enfrentar as provações com alegria, não pela provação em si, mas por aquilo que ela produz. Ela produz perseverança e produz também maturidade. Vimos isso em Hebreus capítulo 12, quando ele vai falar que Deus, como um pai que cuida dos seus filhos, usa as provações para que possamos participar da sua santidade. Então, provação é algo muito bom para nós avaliarmos o valor da nossa fé e também alcançarmos maturidade espiritual, à semelhança de Jesus, que é perfeito, íntegro e não tem nenhum tipo de defeito. Entretanto, Tiago, sabendo que não temos sabedoria e ninguém tem sabedoria adequada para enfrentar as provações de maneira apropriada, ele vai dizer que se precisarmos de sabedoria, podemos pedir para aquele que é a fonte da sabedoria, que é Deus. Agora, devemos pedir com fé, porque ele que dá a todos, não faz distinção, né? Ele dá de forma abrangente, também de forma liberal, de forma que não venha zombar nem escarnecer daquele que pede. Ele promete que Deus vai dar sim sabedoria, mas somente aqueles que pedem com fé, que não tem um coração dividido, mas aquele que ama a Deus e pede com fé. Porque o homem que é inconstante nos seus caminhos, que revela uma fé falha, uma fé não tem compromisso com o Senhor. Ele está na igreja, mas está no mundo. Ele diz que ama Jesus, mas ama o mundo. É uma pessoa de mente dividida, homem de ânimo dobre. Ele é inconstante nos seus caminhos, como uma onda do mar. E Tiago vai dizer, esse daí não vai alcançar absolutamente nada. Irmãos, precisamos entender que todos nós, sem nenhuma exceção, carecemos de sabedoria para tirarmos todo o proveito que a provação tem para mim e também para você. As provações muitas vezes revelam um coração idólatra que precisa ser ainda trabalhado em várias áreas. E quando nós perdemos, às vezes, uma casa, a nossa casa é roubada, sei lá, tem tantas situações na vida que acontecem que nos pegam de surpresa e abalam com as nossas estruturas, que a gente deveria parar naquele momento e avaliar com a sabedoria que Deus nos dá pelas Escrituras, como está o nosso coração e a nossa fé, se de fato somos fiéis ao Senhor e amamos de fato a Deus ou não, tá? Depois ele se volta aqui para os irmãos pobres e para os ricos, né? O irmão de condição humilde, ele deveria se gloriar na sua posição que é inestimável, a posição que ele tem em Cristo. Só que o rico deveria se lembrar que ele não tem controle sobre a vida, que ele é insignificante em poder. Ele tem dinheiro, mas ele não tem controle sobre o dia que ele vai partir, nem com quem a sua riqueza vai ficar. Ele é como a flor da erva. Ele aparece agora, mas um dia ele vai secar, vai desaparecer, a sua formosura vai murchar. E Tiago traz essa reflexão também. Muitos ali nessa igreja haviam perdido tudo, literalmente, quando veio a perseguição em Atos 8:1. Eles saíram, eles fugiram, deixaram seus campos, plantações, deixaram suas casas, seus bens, para poder salvar a sua própria vida, né? E Tiago está dizendo aqui, olha, a vida é assim, né? Tudo que temos hoje um dia vai ficar para trás, vai passar, mas nós precisamos entender que a nossa posição em Cristo é que é inestimável e que o rico deve se lembrar constantemente que ele não detém o controle da vida e que ele é insignificante. Ele é completamente vazio, ele passa, a nossa vida passa. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos colocar a nossa glória ou colocar a nossa confiança na força, na sabedoria e na riqueza?
coisas que a Bíblia nos alerta constantemente a não fazer. Se nos gloriarmos, devemos nos gloriar no Senhor, e em conhecer o Senhor e saber quem Ele é. Depois ele vem falar aqui no versículo 12 sobre a alegria do que alcança o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque ele vai receber a coroa da vida, que Deus vai dar somente àqueles que o amam. Quem é que ama a Deus? É aquele que suporta com perseverança as provações. E esse que ama a Deus e por isso suporta com perseverança as provações, esse receberá no final a coroa da vida. Além disso, ele vai falar aqui sobre as tentações. Ele vai dizer que ninguém pode dizer que Deus é aquele que nos tenta. O colocar uma desculpa pela queda no fato de que Deus, eu só caí porque Deus foi quem me tentou, ele me colocou nessa situação para que eu caísse. Isso não existe. Deus nunca nos coloca numa situação para a nossa ruína, para a nossa queda, para o nosso mal. Ele permite que muitas vezes passemos por situações, mas é para o nosso aproveitamento, é para o nosso amadurecimento, é para testar o valor da nossa fé para nós mesmos, é para revelarmos a Deus e ao mundo que dependemos dele buscando a sua sabedoria, é para revelar a Deus e ao mundo que amamos o Senhor independente das circunstâncias e por isso mantemos a esperança de que um dia receberemos a coroa da vida. Então Deus sempre nos coloca em situações de provação e permite que sim, que sejamos tentados para provarmos o valor da nossa fé e do nosso amor por Ele. Lembre que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. Mas ali, aquele que tentou o diabo, que pensava na queda de Jesus, né, ele sim pensava no mal, na ruína dele, mas nós, de jeito nenhum. Nós, quando enfrentamos essa situação, olhamos para Deus, para o seu caráter santo e sabemos que Ele está nos dando uma grande oportunidade de amarmos o Senhor e demonstrarmos o nosso amor pela fidelidade e também pela perseverança. Tá? E Ele vai dizer que ao invés de dizermos que somos tentados por Deus, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É a cobiça do nosso coração corrupto, desesperadamente corrupto, que nos conduz ao pecado. E esse pecado, uma vez que ele é consumado, ele gera morte, ele sempre vai trazer morte nos nossos relacionamentos com Deus e também com o próximo. E ele vai dizer que a gente precisa colocar na cabeça de uma vez por todas, para não nos deixarmos enganar, que Deus é bom e que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dele, do Pai das luzes, que não pode existir nem sombra e nem variação de mudança. Se existe mudança de intensidade de estrela para estrela, de luzes e luzes, no nosso Deus não existe nenhum tipo de variação de mudança. Ele não pode ser mais santo do que ele é, e ele não pode ser menos perfeito do que ele é, porque ele já é completamente santo, perfeito, intocado do mal. Deus é o que é. No mundo de constante mudança, colocamos os nossos olhos naquele que não muda. Ele é imutável. E segundo o seu querer, o que é que ele fez? Ele nos gerou, ele trouxe vida a nós pelo seu querer e através da palavra da verdade. É sempre através da pregação da palavra que nós somos regenerados, nós nascemos de novo. É pelas escrituras e pela vontade de Deus. E isso tudo para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. De toda a criação de Deus, nós somos as primícias da criação do Senhor. É aquilo que existe de mais valioso, de mais precioso, é a sua igreja, que foi salva e regenerada pelo nosso Deus. Meus irmãos, vou ficar por aqui agora porque as programações estão começando, as pessoas estão começando a chegar aqui. Amanhã a gente termina então Tiago, capítulo de número 1, tá bom? Um grande abraço, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um de vocês.